Olá, no vídeo de hoje nós tínhamos um certo planejamento sobre o assunto. Entretanto, devido a algumas coisas que aconteceram, o vídeo foi diferente do planejado inicialmente. Porém, acredito que vai ser um conteúdo muito bom, que vai ajudar todos vocês que tem uma cadela no cio, que tem uma cadela gestante e uma cadela para dar luz. Então isso é algo muito importante. Mas eu vou explicar tudo durante o vídeo, não esquenta de cabeça não. Mas antes, já agradeço desde já por estarem aqui no nosso canal. Curtam esse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas e não se esqueçam de se inscrever no canal do Pitas Kennels. Rola a vinheta. Até aqui estava tudo às mil maravilhas, os filhotes nascendo um a um sem nenhuma dificuldade, e no tempo certo entre eles. Até que nasceu um filhote e o tempo foi passando, a cadela fazendo força e nada de vir o próximo. Pois é, mas Então, nem tudo é como a gente planeja, né? Copilota, cameraman, ajudante, garota propaganda e copilota. Estamos correndo pro veterinário. Bora! Acabamos de chegar no veterinário, que já estava nos aguardando. Enquanto ele terminava de fazer os preparativos, eu e a nossa garota propaganda, junto com os filhotes que colocamos para mamar pela última vez. Eu acho que vocês estão ouvindo esse chorinho, né? Esses chorinhos são dos nossos bebês novos, acabaram de vir ao mundo. Tentamos fazer o parto natural, porém, após alguns filhotes nascerem, acabou tendo alguma complicação e nós viemos para o veterinário. Estamos aqui, eu vou deixar ela se apresentar. Doutora? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Yane, tá? Sou médica veterinária, cirurgia e anestesista. E eu fiz o partinho aqui a gente fez a cesárea da Kim. Aqui são os filhos dela. Aqui é a nossa garota propaganda segurando eles. E aqui a Kim, já doidinha, querendo os filhotes. Doutora, vou fazer algumas perguntinhas para a senhora, tá bom? Nós optamos pelo parto natural devido ao porte da cadela, ao histórico dos antepassados, a mãe dela e tudo mais. Qual é o tempo normal de um parto? Bom, o que acontece? O parto, na verdade, isso vai depender muito, a gente tem que sempre observar o porte do animal, tá? A raça também isso influencia e a quantidade de filhotes, tá? Por exemplo, no caso dela, é um animal que normalmente ele tem uma grande quantidade de filhotes, né? Então, normalmente, o período entre um filhote e outro que a gente pode esperar 30 minutos, mais ou menos, a 1 hora, tá? O parto ele pode durar até 10 horas de parto, mais ou menos, tá? O que a gente tem que sempre observar nesses casos? Então, quando o animalzinho ele começou a entrar em trabalho de parto, né? Teve o primeiro filhotinho, aí a gente vai acompanhando o intervalo entre esses filhotes. 30 minutos, 1 hora, ok, segundo filhotinho, e assim vai. Agora viu que o animalzinho, ele tá demorando muito, deu 30 minutos, deu 1 hora, deu 1h30, 2 horas, não tá tendo contração, tá fazendo força e não tá saindo, aí, gente, cesárea, tá? Não tem o que fazer, não tem o que esperar, tem que fazer a cesárea de urgência,
porque senão a chance dos filhotinhos não resistirem é grande. Então, nesse caso, até umas 10 horas de parto, né, que acredito que foi o caso dela, Sim, mais ou menos, né? Isso. Ok, só que chegou uma hora que não saía mais e a gente teve que realizar a cesárea, né? Então é mais ou menos isso. Claro que isso vai depender muito da raça, do tamanho do animal e da quantidade de filhotes. Tem animal que às vezes sai um atrás do outro, tem animal que às vezes demora um pouquinho mais, então isso vai depender muito do animal e da raça, do porte e da quantidade de filhotes também. Né? Ok. Agora no caso dela, que foi feita uma cesárea, Sim. Tem diferença de um filhote que nasce de cesárea para um filhote de parto natural? Parto normal? Normalmente não, tá? Porém, o que acontece? Às vezes, o animalzinho, o ideal sempre quando a gente já sabe que vai realizar cesárea, é sempre acompanhar certinho pra gente saber a hora exata de fazer o parto de cesárea, né? Porém, se passar muito, pode ser que o animalzinho às vezes ele fique um pouco mais fraco. Então esse animalzinho pode ficar mais fraquinho, demora mais pra começar a sugar, ingerir leite, pode ser que fique o menorzinho da ninhada. Pode ter essa diferença só nessa questão. Só nessa questão. Mas normalmente quando eles nascem cesárea, quando tá certinho, acompanhamento tudo bonitinho, mesma coisa de parto normal. E como é que se faz para acompanhar a gestação de uma cadela? Isso é muito importante. A gestação, tanto de humano, a gente não faz acompanhamento pré-natal, os animais eles têm que fazer acompanhamento pré-natal, tá? O que acontece? Você viu que o cachorro cruzou natural ou fez inseminação, faz o acompanhamento. Em 35 dias, mais ou menos, a gente já pode fazer uma ultrassonografia. Viu que os filhotes estão bonitinhos, desenvolvendo, já tem ossinho formado com 35 dias, aí a gente começa a acompanhar, né? Com 45 dias, a gente pode fazer uma radiografia. Normalmente, em cachorros, com 45 dias, eles já estão bem formadinhos. A gente pode fazer a radiografia para quê? Para a gente ver a quantidade exata de filhote e ver, às vezes, o crânio, para ver se é compatível ali com a região da passagem deles, para ver se o animal ele tem uma possibilidade de ter um parto normal. Então, o acompanhamento, tanto radiografia, tá? A radiografia normalmente só faz uma, a ultrassom a gente acaba fazendo um pouco mais de vezes. Então, a radiografia com 45 dias, o primeiro ultrassom com 35 dias, depois vai acompanhando. Suplementação, muito importante também durante a gestação. Tem que suplementar cálcio, ácido fólico, ferro, porque o animal, assim como a gente, eles perdem, como todos os nutrientes vão para os filhotes, ele acaba tendo que suplementar, porque ela acaba tendo uma anemia gestacional. Então, suplementação, acompanhamento de raio-x, ultrassom, a mesma coisa de humano. Então tem que fazer, é muito importante para o desenvolvimento do animal, da mãe, quanto para os filhotes também. Então é bem importante. Ok. Agora eu estou levando esses filhotes para casa, cuidando deles. Os bichinhos estão aqui, vai dar trabalho. Quantos filhotes foram, doutora? Foram 10 filhotes. 10 filhotes. 10 filhotes. 10 filhotes. Esses 10 filhotes, uma cadela normalmente tem 10 tetas. Porém, Tem uma briguinha. Né? Tem uma briguinha. Então, nesse caso, como criador, geralmente o que eu costumo fazer? Nós separamos os filhotes. Geralmente colocamos 5 para mamar e 5 deixamos descansando. E a cada 2 horas a gente vai fazendo um revezamento deles. Né? Esses que a gente deixa descansando, doutora, alguma recomendação? Porque eu sei que muita gente coloca um aquecedor. E aquecedor muitas vezes não é recomendado, porque ele pode secar o pulmão do cachorro devido a ser aquele ar meio seco, né? Também. O que é importante? A gente sabe que eles ainda não têm a termorregulação, né, 100%. Então, é importante manter aquecido. Porém, depende. Tem algumas formas, né? Depende do aquecedor, né? E é aquilo. Pode ser que resseque mais o ambiente, eles fiquem com mais... Pode ressecar realmente. Então, assim, tem que ver o que pode ser feito. Pode aquecer,
tá? Porém, o ambiente é bom sempre estar um pouco mais úmido, para não ter perigo de ter o ressecamento ali na região. E normalmente esses filhotinhos, eles têm que mamar de uma a cada 1 ou 2 horas, né? Isso vai depender, é igual bebê mesmo. Então, mamou um, tira outro e descansa. Mamou outro, tira outro e descansa. E assim vai para todos conseguirem ganhar o peso ali suficiente para crescerem saudáveis, né? Então, essa questão da termorregulação é sempre com cautela também. Certo. Também tem que tomar muito cuidado para não aquecer demais, que isso também pode ter problema, né? Então, isso tem que ser bastante cuidadoso. Ok. Alguma recomendação final? Bom, basicamente, para ela que fez a cesárea ou o pouso, certo. Né, já passamos as medicações aí que ela vai ter que tomar no pós-operatório. Para os bebês, mamar quentinho e vida normal. Vida que segue. Doutora, uma coisa, ela acabou de sair da cesárea, já está acordada, já está esperta, já recebeu alta. Exato. Quando que eu tenho que voltar com ela, depois de uma cesárea? Bom, normalmente, só depois para retirada de pontos, tá? Além das recomendações que eu vou passar, de suplementação, de medicação pós-operatória, 10 dias pra gente tirar os pontinhos, tá? Foi feito ponto interno e o externo só para dar uma seguradinha na pele. Então, 10 dias ela e os filhotinhos, 45 dias pra gente fazer a primeira dose da vacina. 45 dias. Nesse intervalo de agora que nasceram, até os 45 dias, alguma recomendação para os filhotes? Sim, recomendação. Bom, tanto os filhotinhos quanto a mamãe, gente, tem que fazer vermifugação, tá? Tem que fazer vermifugação. E é importante a gente ressaltar que são vermífugos específicos, tá? Tanto para os filhotes quanto para a mãe. Vermifugação específica, porque às vezes o pessoal em casa quer dar qualquer vermífugo e não pode, tá, gente? Então eu vou passar certinho para você o esquema de vermifugação, tanto da mãe quanto dos filhotes, e depois 45 dias da primeira dose da vacina. Ok. Se despeça deles. Aí depois eles podem ir para a casinha, para a caminha deles, para a casinha nova. Essa daqui é uma menininha. Isso, Maria. O contato da doutora vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, tanto quanto o endereço daqui da clínica dela. Qual que é o nome daqui, doutora? Centro Médico Veterinário São Francisco de Assis. Até mais tarde, gente. Tchau. Pois é, 2 noites já sem dormir direito, a cada determinado tempo sempre vou lá revezar os filhotes, né? Alguns que estavam descansando põe para mamar e os que estavam mamando põe para descansar. E sempre de olho para ver se a cadela não deita em cima dos filhotes, né? Então, como falamos no começo desse vídeo, a ideia inicial era, na verdade, fazer um vídeo
falando do tempo de um parto para o outro, mostrando os filhotes nascendo e tudo mais. E estava correndo tudo bem. Nasceu 1, 2, 3, 4, foi nascendo. E conforme ia nascendo, deu tudo certo. Mas chegou um certo momento que demorou muito para nascer o outro filhote. Isso que demorou para nascer além do tempo de padrão, né? Corri para o veterinário. Então nessas horas não tem o que fazer, não tem o que inventar. Obviamente tem uma massagem que nós fazemos que ajuda ela a sair. Tem um remédio, uma ocitocina que a gente pode aplicar na cadela, ajudar ela a ter umas contrações, né? Tem vários outros truquezinhos que nós tentamos. Vimos que não deu certo, acabou, não tem que insistir, é veterinário, certo? Então, uma coisa que eu sempre falo para vocês, tenha um bom veterinário parceiro, veterinário honesto. Isso está cada vez mais difícil. Tenha um bom veterinário. Sempre que alguma coisa assim acontecer, você tem que ir para lá. A gente sempre fala, você não pode sempre contar com o ovo no fiofó da galinha. Então você tem que ter plano A, plano B, plano C. Essa cadela nós optamos por fazer o parto natural devido ao histórico familiar. A avó, a mãe, algumas irmãs, todos pariram natural. Então, devido ao porte daquela cadela, ao tamanho daquela cadela, nós imaginamos que ia ser um parto natural. E foi. Porém, um dos últimos filhotes entalou, não saía. Então, se a gente demorasse muito, além de perder todos os filhotes, podíamos perder a cadela. Aquele filhote ficando lá dentro, tempo demais, aquilo ali pode dar uma infecção generalizada. Aí, além daqueles filhotes que estão lá dentro morrerem, os filhotes que nasceram também iam morrer. Porque se ela tivesse uma infecção generalizada, ia passar para o leite, ia passar para os outros filhotes através do leite dela. Isso é uma coisa muito grave. Então, planejamos um parto natural. Deu certo até certo ponto. Não deu certo mais, veterinário, plano B. Corremos e fomos a tempo. E os filhotes, vocês já viram como é que estão. Lindos, fortes. Tá? Falando em filhotes, nós ainda temos alguns filhotes disponíveis. Filhotes vacinados, com pedigree na mão. Lindos. Para ir para o seu novo lar. Então, desde já agradeço a todos por estarem até aqui conosco, tá? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, vai que ajude outras pessoas. Teve não só eu, mas teve a doutora falando, explicando, né? Nada como ouvir um profissional também. Quem é criador, eu sou há alguns anos, a gente já tem uma experiência, mas nada como ouvir a voz, a opinião de outras pessoas. Então, obrigado a todos que ficaram até aqui. Curta, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aqui nos comentários assuntos que vocês gostariam que nós abordássemos também. Um abraço e aqui é Pitas Kennels.